Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo agora no breve catecismo de Westminster. Desde a semana passada nós temos tratado sobre a atuação ministerial do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais precisamente, começamos a refletir sobre os ofícios exercidos por Cristo. Hoje nós vamos ver o segundo de 3 ofícios anunciados na Escritura Sagrada e conforme foram sistematizados pela teologia reformada, a saber, os ofícios de profeta, sacerdote e rei. A pergunta número 25 do breve catecismo de Westminster nos expressa a seguinte indagação: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Bem, o sacerdócio era um dos ofícios do Antigo Testamento. Havia a figura institucional do sacerdote, que era alguém vinda da tribo de Levi, tribo essa que não tinha uma herança na terra de Israel, mas que se dedicava exclusivamente ao serviço religioso. Os sacerdotes eram uma linhagem da tribo de Levi, dos descendentes de Arão, cujo trabalho consistia em oficiar o culto e o sacrifício diante de Deus, perante o Senhor, representando a nação de Israel e intercedendo pelo povo da antiga aliança. A palavra do Senhor vai nos apresentar, na carta aos Hebreus, um contraste entre o ofício sacerdotal dos levitas da antiga aliança e o ofício sacerdotal de Cristo, o mediador da nova aliança. Um ofício apontava para o outro, como nós temos visto sobre os ofícios em linhas gerais. De que maneira Cristo exerceu e exerce o seu ofício sacerdotal? Assim se expressa o breve catecismo de Westminster, resumindo a doutrina bíblica sobre o ofício sacerdotal de Cristo. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma só vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. É muito bela, objetiva e clara a forma como o Catecismo Menor expressa o ofício de Cristo em favor da sua igreja. Porque, veja bem, é-nos dito, de acordo com a palavra do Senhor, que Cristo ofereceu uma oferta perfeita e, portanto, um sacrifício único, não restando mais à aliança de Deus, ao ofício sacerdotal, à função sacerdotal na Igreja de Deus, no Novo Testamento, nenhum sacrifício. Nem um sacrifício sangrento, nem, como ensina a teologia romana, um sacrifício cruento, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Olha o que nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Uma vez para sempre, porque o sacrifício de Cristo, diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, foi efetivamente redentor, purificador, salvador. Os sacrifícios do Antigo Testamento precisavam ser repetidos porque eram anúncios, não eram meios de executar efetivamente a redenção, eram anúncios da obra de Cristo, essa sim única, perfeita, e o sacrifício perfeito que satisfez completamente a justiça de Deus, não demandando mais nenhuma gota de sangue, nenhum sacrifício a ser necessário para a salvação de pecadores. Cristo ofereceu, portanto, o sacrifício perfeito, satisfez plenamente a justiça de Deus, portanto, não há mais necessidade de nenhum sacrifício. A vida cristã não consiste em sacrifício, como não consistia a vida dos piedosos do Antigo Testamento. O sacrifício perfeito e aceitável diante de Deus, só Cristo pôde exercer. Paulo explica melhor esta transação sacrificial, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 24 a 26, ao nos dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, para nós gratuitamente. Mas o perdão de Deus não é uma coisa trivial, que Deus simplesmente libera, porque há uma demanda de justiça, a culpa real e a necessidade de um castigo real.
que Deus desviou de nós, a sua igreja, do seu povo, para o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que é gratuito para nós, mas a Cristo custou a vida dele. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, uma proposta divina oferecida pelo próprio Deus no seu sangue, como propiciação, ou seja, como sacrifício que torna propício, favorável o ofertante diante de Deus. Devido ao sacrifício de Cristo ter sido perfeito, Deus aceita a vida dele em troca da nossa. Não é mais requerido de nós a morte, porque Cristo morreu em nosso lugar, como representante federativo da nova espécie, como nós já vimos. Assim, o sacrifício de Cristo atraiu o justo castigo de Deus, e a ira de Deus contra o pecado foi plenamente satisfeita em Jesus Cristo, no seu sangue. Paulo continua dizendo, como propiciação pela fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Em outras palavras, como Cristo ofereceu-se como um sacrifício perfeito, Deus o Pai aceitou, canalizou para o seu Filho Jesus e para a morte dele a punição dos pecados que eram nossos. E nós, ao crermos nisso, recebemos a justiça de Cristo. Somos declarados justos porque ele pagou já a dívida em nosso lugar e nos reconciliou com o Pai. A Bíblia nos diz que toda a lei, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para esse perfeito de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ainda diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim, a finalidade. E novamente, Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo exerceu a sua função sacerdotal no passado, antes da sua vinda, pelos sacrifícios que apontavam para a graça de Deus que acolhia e recebia o inocente em lugar do culpado. Mas no presente, ou seja, depois do sacrifício de Cristo que foi perfeito, ele continua a exercer esse ofício ao interceder constantemente por nós. Hebreus 7,25 diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja que o ofício sacerdotal de Cristo não diz respeito apenas à sua obra na cruz do Calvário, nem a maneira como esta obra foi anunciada e experimentada pelos sacrifícios do Antigo Testamento. Mas no presente momento, quando ele está à direita de Deus e intercede por nós, a sua igreja, ele continua exercendo esse ofício de mediador, intercedendo por nós, como os sacerdotes intercediam pela igreja do Antigo Testamento. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, o Redentor perfeito, mediador perfeito, sacrifício perfeito, ofertante perfeito, oferta perfeita. Te louvamos porque a sua obra foi absolutamente completa. Ajuda-nos a descansar e desfrutar dos benefícios da tua obra, que recebemos pela fé, que nos é confirmada pelos sacramentos que nos deste. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.